E vocês fiquem sabendo que nós já estamos nos preparando para a construção do templo, cujo formato é o mesmo que foi construído por Salomão, o templo de Salomão. O templo que gastou toneladas de ouro, ouro puro. O templo que consumiu toneladas de ouro puro. Toneladas. Hoje se fala em gramas de ouro. Mas naquele tempo, no templo de Salomão, a sua riqueza era tão grande que ele usou toneladas de ouro para construir o templo. Os objetos do templo eram todos de ouro puro, puríssimo, ouro batido. Nós não vamos construir um templo de ouro de forma nenhuma, mas nós vamos gastar toneladas de dinheiro, isso não tenha dúvida. A partir nós já assinamos o contrato e nós já encomendamos as pedras que vêm lá de Jerusalém. As pedras iguais às que foram construídas, ou do mesmo material que foi construído o templo lá em Israel. As pedras que foram testemunhas do poder de Deus, há 2000 anos atrás. E essas pedras nós vamos trazê-las, nós construímos, forramos a Catedral Mundial da Fé, lá no Rio de Janeiro, com as pedras de Jerusalém. E nós vamos construir uma catedral aqui para 10 mil pessoas e vamos revesti-la com as pedras, com as mesmas pedras. Nós já firmamos o contrato e me parece que, se eu não me engano, são 18 milhões, não é isso, Clodomir? 8 milhões de dólares, o custo só das pedras. E nós tivemos que já encomendá-las, porque senão não ia dar tempo para trazê-las, para prepará-las. Então já foram encomendadas 8 milhões de dólares. Ô bispo, aí pergunta o fariseu e hipócrita: ô bispo, por que construir, por que forrar a catedral, a igreja, o templo, com pedras de Jerusalém, se aqui tem tantas pedras bonitas? Nós vamos fazer, e para a glória do nosso Deus, e porque vocês também merecem. Vocês merecem. Nós construímos assim no Rio de Janeiro, por que não vamos construir aqui em São Paulo? É ou não é? E nós vemos pessoas chegando lá no Rio de Janeiro, elas colocam as mãos ali naquelas pedras, e é como se elas estivessem colocando as mãos em Deus. Porque é como Jesus disse: as próprias pedras falarão, sim ou não? E elas falam, sim ou não? Então, você vai ter um lugar enorme para colocar a sua mão, fazer a sua oração. Vai arrebentar. Vai ser linda. Vai ser linda, mas linda, 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 linda. Vai ser a mais bonita de todas. Eu posso lhe garantir que vai ser a mais bonita, porque o modelo vai ser exatamente o modelo externo que foi feito a de Jerusalém, que Salomão construiu e que Herodes mais tarde veio reconstruí-lo. Então esse templo nós vamos construir. Os judeus estão esperando uma chance, uma oportunidade para construir esse templo lá em Jerusalém, onde está a mesquita muçulmana. Mas por causa da mesquita estar naquele local, eles não podem construir. Os judeus estão esperando uma oportunidade. Eles já têm tudo preparado, todo o projeto preparado para construir
um templo semelhante ao que foi construído no passado. E por que eles querem construir o templo? Sabe para quê? Para poder voltar aos sacrifícios, fazer sacrifício a Deus. Todos os judeus de todo o mundo esperam uma oportunidade para construir o seu templo, mas só pode construir o templo exatamente onde está a mesquita. Mas como vai construir se tem a mesquita? Então eles estão aguardando que haja um terremoto para destruir aquilo, e aí eles vêm, tomam posse e fazem construir o templo deles. Nós vamos construir primeiro do que eles. Amém? Graças a Deus. Do 12? Tá indo, vai. Aqui? 25 do 11. Hoje nós estamos aqui de frente ao Templo de Salomão, dando início àquele documentário que foi feito. Continuando, aliás. E também nós temos aqui na nossa mão o documentário do gigante Bispo de Macedo. Aqui a revista foi publicada dia 28 do 11 de 2012. Hoje é dia 25 de dezembro de 2012. Então nós vamos continuar com esse documentário dele aqui. Nós também temos na nossa mão aqui também sobre a carta dos Illuminati. Uma desse templo aí é uma dessas cartas deles, certo? E enfim, então nós queríamos dar uma mostrada aqui sobre as cartas, que já tá tudo aí em ativa, né, evangelista? E então tá tudo aqui, as cartas dos Illuminati. Enfim, muito bem. Porque, para quem não sabe, prezado amigo, esse templo aqui, chamado Templo de Salomão, é o maior sonho dos Illuminati. O maior sonho da maçonaria é fazer esse templo, que eu deixo bem claro, e vou ter as evidências nas minhas mãos. Não é templo do judeu, isso aí se chama templo do gentio, desencadeado em várias passagens da Bíblia. Em outras palavras, templo do anticristo. Porque quem fizeste esse templo da agora, no nosso tempo, este era o falso profeta. Então você está diante de um homem perigoso. Este homem é perigoso. Este homem vai trazer junto ao evangelista e os senhores de casa, como já foi dito, nessa mesma continuação do documentário de Itu, este homem vai trazer um rastro de sangue, de tragédia sobre as nações, de acordo com o que a Bíblia tem relatado. Bom, vamos lá. Agora nós vamos, senhores e senhoras, dá uma segurada aqui para nós aqui. Dá uma segurada aqui. Como já foi dito, essa aqui também, vira aqui, é uma das Babilônias, a mãe dessa aqui. Essa é a mãe dessa aqui. Essa é a barra, como disse o próprio Macedo, a barra da Igreja Católica. Em outras palavras, filha da Igreja Católica. Vai se juntar duas, vai juntar a filha e vai derrubar a mãe e comer a carne da própria mãe. Que assim está em Apocalipse. Olha lá a Assembleia também. Essa também aqui é uma da Assembleia de Deus também grande. Igreja também, barra da Igreja Católica. Vão se unir, chamada de uma igreja única, de uma nova ordem, uma conferência de uma nova ordem mundial. Evangelista, agora nós vamos ler aqui, senhores e senhoras, o fundamento do templo. Nós vamos ler aqui o fundamento, a medida. Vamos lá. Templo de Salomão. Será a maior... Vamos deixar lá. Será a maior, ajoelhando. Será a maior catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, do mundo. Está sendo construída no distrito do Brás, São Paulo. É onde nós estamos. Aonde nós estamos hoje. A edificação é inspirada em características de construção do Templo de Salomão, conhecido também como o primeiro templo citado pela Bíblia. Localiza-se em Jerusalém, Israel, e fora destruído por Nabucodonosor, segundo da Babilônia.
em 586 a.C. Sua capacidade será para mais de 10 mil pessoas sentadas, bem como uma área de 70 mil e equivalente a 16 campos de futebol. O custo estimado da obra é de 200 milhões de reais. O altar é a fachada do templo, será feita com pedras nativas de Israel. A construção consumirá 28 mil metros de concreto e 2.000 toneladas de aço, o bastante para construir 2 vezes o Palácio do Planalto, que é a sede do gabinete presidencial localizado na cidade de Brasília. Panorama vista por cima do templo e as ruas localizadas ao lado. O Templo de Salomão contará com 126 metros de comprimento, 104 metros de altura e 56 metros de altura, com os 2 subsolos que correspondem a de um prédio de 18 andares, quase 2 vezes a altura da estátua do Cristo Redentor. E o templo terá 36 salas de escola bíblica com capacidade para receber mais de 1.300 crianças, estúdio de televisão e rádio, auditoria para 500 pessoas e estabelecimento para mais de 1.000 carros, além de 59 apartamentos do tipo kitnet, 12 apartamentos com uma suíte e 13 de 2 suítes. Este empreendimento é arrojado e empregará tecnologia de ponta para que, quando as pessoas entrarem no local, viajem pelo templo e sintam-se como se estivessem no primeiro templo construído por Salomão, diz Rogério Silva de Araújo, arquiteto responsável pela obra. Vamos lá, só mais uma parte só. Aguenta um pouquinho aí. Senhores e senhoras, esse arquiteto que projetou esse templo, ele disse que esse templo não vai haver outro templo como esse. Você vai ouvir isso o senhor e a senhora vai ouvir isso da boca do próprio Edir Macedo nesse mesmo documentário. Ele disse que o sonho do judeu é fazer um templo desse. O templo de Salomão, que o 2 que foi feito foi quebrado, que foi rejeitado por Cristo. Cristo não aceitou, Deus também não aceitou. O Deus Pai não aceitou e o Filho também não aceitou. Foram destruídos por eles. Um foi por Roma, um foi por os romanos, no ano 70, né, evangelista? No ano 70, e depois por diante. Então veja bem. Veja que Cristo também disse nesse mesmo tempo que os fariseus. Ele disse, olha, tá vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não venha a ser derrubado. Ele está se retratando do templo de Salomão daquela época. E realmente, isso depois de Cristo, veio os romanos em 70 e jogou por terra. A Bíblia diz que o ouro saiu escorrendo pelas fendas das ruas. Então, senhores e senhora... É 586 a.C. Exatamente, 586 a.C. Então, senhores e senhora, prestem bem atenção nesse documentário. Como disse o projetor desse templo aí, o arquiteto, que não vai haver templo como este, dizendo ele. Então, disse o bispo de Macedo, o templo ia ser feito entre Israel e os árabes, numa mesquita de Amar. Só que se fosse feito esse templo, você vai ver o próprio Macedo falando sobre isso aí, e podia desencadear uma guerra. Então ele escolheu esse lugar para fazer esse templo aqui, que é uma blasfema contra o judeu. Porque, pelo que dá para se ver dentro da Bíblia, não vai ser feito esse terceiro templo. Não vai ser feito em Jerusalém, porque o anticristo, a besta, o templo está pronto. Daqui mais um ano esse templo está pronto. Pode ver que ele não vai subir pouca coisinha aqui, evangelista, ele vai subir alguma coisinha aqui, e já está em fase de acabamento. A previsão é para 2014, isso está prontinho. Então, senhores e senhoras, prestem bem atenção. Nesse tempo vai ter também, pelo que eu vi, vai haver sacrifício, vai haver um monte de coisa satânica, que não vem da parte de Cristo. Então, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, e daí por diante. Senhores, isso é uma blasfêmia contra Israel, contra o judeu. Esse templo vai desencadear uma guerra contra o Estado palestino como um todo. Porque isso aí
o propósito de Macedo, como ele disse, para desencadear judeus, cristãos, muçulmanos do mundo inteiro. Mas os judeus não vão participar disso. Esse templo não é do judeu, como já foi dito. É chamado Templo do Gentio. Vamos mudar nisso aqui, alguma coisa sobre o templo ainda. Então, aqui já fechou já isso. Agora vamos ler. Agora vai vir a passagem bíblica lá. Agora, senhores e senhora, nós vamos provar para os senhores, dentro da Bíblia, que esse templo não tem nada a ver com o templo do judeu. Vamos lá. Segundo as Crônicas. Tirou o Asa, a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e mandou-os a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: uma aliança há entre mim e ti, e entre meu pai e teu pai, e eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula a tua aliança com Bassã, rei de Israel, para que se retire de mim. E ouviu Ben-Hadad ao rei Asa, e mandou os capitões dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriram a Inju, e Adã, e Abel-Maim, e as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que ouviu a Bassã, deixou de construir a Ramã, e não prosseguiu a sua obra. Agora vem a parte. Então o rei Asa tomou a toda Judá, e levando as pedras de Ramã e suas madeiras com que construíra Bassã, edificou com elas a Gebá e a Mispa. Prezado amigo, preste atenção que aí está falando desse templo, pelo que dá para entender. Olha o que aconteceu aqui. O que quer dizer o que? Está se falando do templo que foi de quê? Trazido de Israel, madeira e pedra, justamente o que está acontecendo com esse templo aqui. Eles estão trazendo de lá de Israel, para ser construído fora de Jerusalém. Vamos lá. E naquele tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O rei da Síria hoje, está representando Satanás. Hoje representa o próprio diabo, que qual o bispo Macedo está presenteando Satanás com esse templo. Escapou o exército do rei da Síria e das suas mãos. Não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com carros e cavaleiros em grande abundância, e na sua confiança em Deus, ele os entregou às tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito, para com aquele que procede loucamente, desde agora haverá. E também, evangelista, isso está desencadeado lá também em Apocalipse 11, a partir do versículo 1 em diante. Não vai ler isso aí, né? O Apocalipse fala também, o Apocalipse 11, sobre o templo de Salomão. O terceiro templo, que os dois que fizeram foi rejeitado por Cristo e caiu por terra. Um Deus Pai rejeitou, o outro Cristo rejeitou. Agora esse também, o sonho do judeu é ter um templo. Mas só que Cristo não permitiu, não vai permitir que Cristo venha a instauração do templo de Salomão. A instauração do templo de Salomão. Apesar que tudo já está pronto, evangelista. Lá em Jerusalém, tudo está pronto para esse novo templo. Isso o Macedo está dizendo também no vídeo dele. Exatamente. Só que não vai fazer. Porque Macedo falou assim, ó, e antes que eles fazerem o templo, nós vamos fazer primeiro. Então não vai ter templo de Salomão, pelo que eu ouvi da boca do próprio Macedo. Evangelista, eu quero dizer o seguinte. Eu estou acusando Macedo como anticristo e o ex-presidente Lula, a besta política. Estes dois homens, prezado amigo, são dois homens políticos e religiosos. São homens que estão dentro da Bíblia, como as bestas do fim dos tempos, e tem mais. E estes dois homens são os dois homens cruciais. São os dois homens que vão dominar. O bispo Macedo dizia lá em 97 ou 98, eu era da igreja dele, dizia o seguinte, que o mundo só seria feliz quando todas as religiões estivessem unidas e falassem numa só língua. Pelo outro lado, vem vem o ex-presidente Lula dizendo o seguinte, que o sonho dele era sentar na ONU como líder mundial.
Então esses dois homens têm um desejo dentro deles, e para que você não saiba, o ex-presidente Lula hoje ele é embaixador diplomata do continente africano. Ele foi desencadeado pela presidenta. E outra coisa, e ele também, e o outro, Bispo de Macedo, também já é líder nas religiões, para que você não saiba. Esta aqui, evangelista, vamos voltar de novo. Os catedrais também assinou, dando ao Bispo Macedo plenos poderes na religião, como toda. Vamos lá. Essa aqui também, ó. Assembleia de Deus também é a mesma coisa. Também assinaram um documento dando a ele plenos poderes na religião como líder mundial. Tanto a presbiteriana como a adventista. Todas, como uma corte, como de uma convenção mundial, de uma nova ordem mundial. Vamos lá, vamos agora entrar, prezado amigo, nos estudos bíblicos de Ezequiel. O evangelista vai continuar aqui. A este trecho fala claramente de sacrifício de animais pelo pecado. Ezequiel 40:38 e 43. A explicação literal deste trecho: há um reino futuro enfrenta o problema sério de defender sacrifício de animais pelo pecado de milhares de anos. Olha só, prezado amigo, um reino futuro, que é o que nós estamos dentro agora. Porque a verdade é que não, varão, tem que virar para... Porque a verdade é que o anticristo vai ser um rei. Ele vai ser um rei terrível. Vamos, assunto, vamos voltar lá de novo. Continuar o estudo. Sacrifícios de milhares de pecados de anos depois da morte de Jesus. Ou de abandonar o literismo. Em alguns pontos considere que o dilema dos pré-milenaristas de aceitar a noção dos sacrifícios serem literais negam a eficácia e a suficiência de um único sacrifício feito por Jesus Cristo. Hebreus 9:11 ao 15 e 24 ao 28. Se afirma que os sacrifícios em Ezequiel são simbólicos. Vamos ver aqui. Ele está falando que o templo é simbólico, vai. Lê, vai, acabou aí, fechou. Bom, vamos virar pro lado do templo. É que esse cara aí não sai. Porque tinha que acontecer agora, chamado de templo do gentio. Que isso não é templo do judeu. Então, prezado amigo, para você que tem dúvida que nós estamos no fim, isto está aí. Esse templo vai desencadear uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque o judeu não vai aceitar isso. Porque eu já ouvi na rede um judeu falando que isso é uma blasfêmia contra eles. E com certeza. E você vai ver o que é que vai acontecer. Você que está vendo esse documentário, você não vai ter nenhuma dúvida. No vídeo o Macedo fala que vai conseguir fazer antes deles. Exatamente. O próprio gigante, ele diz isso. Que esse templo... o gigante, ele disse que esse templo, ele ia fazer primeiro que ele, como você está vendo aí. O templo está daqui mais um ano. Vamos filmar de pé. Aqui nós estamos vendo a lateral do templo. Agora vamos pegar um pouco mais de agora nós vamos ver a frente do templo. Vamos andando. Agora vamos tirar... Espera que eu guardo esse papel aqui. Vai lá. Para os senhores e a senhora, isso aqui nós estamos na frente do templo. Agora nós estamos na frente do templo. Aqui fica a lateral. Isso aqui é o símbolo da mesquita do templo. Tá vendo? Igualzinho lá em Jerusalém. Igualzinho. Tudo isso aqui que você está vendo, isso aqui é uma cidade. É uma cidade. Isso aqui que o senhor está vendo é uma cidade. Isso é templo de Satanás. Cristo me deu uma visão, evangelista, sobre esse templo. E antes de começar isso... E está acelerando a hora. Ele me deu uma visão, está acelerando. Ele me deu uma visão profunda. Que Macedo colocava a mão na cabeça de Satanás e abençoava ele. A altura. Equivalente a 56 metros de altura. Equivalente, praticamente faz sombra ao Cristo Redentor. Como pode ser
Pouca coisa vai subir aqui ainda. Isso é uma cidade. Tem cidade que não tem 10 mil pessoas. Esse templo de pé é templo para mais de 50 mil pessoas de pé. Essas colunas, igualzinho o templo de Salomão no passado, os dois que foram destruídos. Esse aqui é o terceiro templo. Templo da besta. E qual evangelista? Pelo que eu tenho nos estudos, vai ter a foto das duas pessoas. Vai ter a foto do Macedo. Outdoor, com as duas fotos. A foto do Macedo e a foto do Lula na frente do templo. É. Os dois. Vai dar os dois no templo, a foto dos dois. É. Lembra das visões que você teve de segurança com o radinho? Então tá tudo certo isso aqui. Isso aqui é a frente. Aqui na maquete você já dá para ver que é a frente. Olha essa maquete do templo. Essa aqui, pela maquete você vê que é a frente. Isso aqui também já é uma das entradas, tá vendo? Da maquete também. É aqui. Aqui nós estamos no centro de São Paulo, Brás. Esse templo, como eu volto a explicar, isso é uma cidade. Uma cidade. Tudo isso aqui que você está vendo, uma fortaleza, uma cidade. Você calculou o valor do templo? 200 bilhões. Milhões. 200 milhões de reais, passa de 200 milhões o gasto do templo. Dinheiro de quem? Dinheiro do povo sofrido. Então veja que Cristo não está nesse negócio. Agora eu vou te mostrar aqui agora. Aqui nós vemos a frente, nós vemos lá do lado do fundo. Nós já vimos a frente, né? No fundo, agora eu vou te mostrar aqui. Te mostrando as laterais. Vou mostrar mais uma lá atrás dele. Chamado na língua popular, o fundo do templo. Aqui. Um prédio. Os senhores, para que os senhores e a senhora venham tirar as suas conclusões. Venham tirar as suas conclusões. São as duas bestas, carismático, tá? Que consegue aglomerar milhões e milhões de pessoas, levando para o inferno, porque essa gente não prega a justiça de Cristo. Não prega. Eles pregam só engano e dinheiro, engano. São dois homens evangelistas, poderosos, políticos e religiosos. Tanto de Macedo, que vão obrigar o povo a aceitar o microchip. E eles vão colocar esse tempo para você entrar nesse tempo. Vai ter que ter um microchip. Você vai ter que aceitar a marca da besta, um microchip, para você entrar nele. Não só ele, como todos os pastores, as religiões unidas de uma só, chamada de uma nova ordem mundial, eles vão implantar um microchip e você, para entrar nesse templo aqui, você vai ter que ter a marca da besta. Senão você não vai conseguir entrar, porque não vão deixar você entrar. E também, evangelista, na porta desse templo aqui, vai haver o exército. Mostra aqui o tamanho que é a frente desse templo. Vai ter o exército. Isso já vai ser na nova ordem mundial. A polícia única. Já vai ser a corte marcial, a polícia única. E também você veja que nos Estados Unidos lá já está tendo um horror. O presidente obrigando as pessoas a aceitar a marca da besta. As pessoas que hoje procuram o hospital nos Estados Unidos, se ele não tiver o chip, ele não vai conseguir ser atendido. Não esquecendo que o Obama é pastor da igreja batista, é diabo, demônio. Como o cara conhece a Bíblia e vai fazer uma lei satânica dessa? Colocar o chip. Um chip. Veja que no nosso documentário nós fala que os Estados Unidos é a grande mulher que reina sobre as nações. Agora, o que eu quero dizer é que ela vai cair por terra. Que a ponta pequena vai jogar ela por terra, que é a besta política, junto com a besta religiosa, que é o anticristo, vai jogar os Estados Unidos por terra e vai ficar só essas duas bestas. Tem uma coisa que o senhor Pedrosa também está dizendo, o povo ir para as ruas e falar não a marca, o microchip, não a nova ordem mundial. Fala aí, evangelista, para o povo ir mesmo. O povo tem que se unir, se aglomerar junto com alguns pastores que é da justiça, da verdade, e ir para a rua não dizendo não à nova ordem mundial, dizendo não ao microchip na pele, não o número 666, a letra SS.
O povo tem que ir para a rua. E não depois, as religiões. Não as religiões. As religiões vão te mandar para o fogo, como tu tá vendo aí. Como nós estamos te mostrando isso aí. Como nós gravamos há muito tempo que tem religião que você só entra lá se tiver o chip já nos Estados Unidos já. Já, e o Obama foi que desencadeou já nos Estados Unidos a besta política, a grande mulher que reina sobre as nações, que os Estados Unidos reina sobre as nações, com o poderio que tem. Então ela foi que desencadeou o microchip implantado na pele das pessoas lá nos Estados Unidos. Que agora, o ano que vem, 2013... a semana que vem, pode dizer semana que vem, isso já vai, o ano que vem isso já vai acontecer já lá nos Estados Unidos. A pessoa estiver doente, ela não pode procurar os hospitais públicos nem privados, porque vai ter que ter o chip. E aqui no Brasil, toda essa escassez, essa miséria que você está vendo aí, dos hospitais na mão dos maçons, que agora tem os hospitais públicos, agora não tem mais placa, como se fosse privado, isso já é para infernizar, para provocar também essa mesma lei dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eles adoecem as pessoas com doenças e pragas. E as pessoas chegam no hospital hoje, no São Paulo, no Brasil inteiro, não conseguem uma vaga no UTI, em lugar nenhum, porque é muita gente e os médicos, os médicos sumiram, eles estão tirando os médicos dos hospitais, que é para poder criar um caos muito grande, para depois trazer a solução. A solução aqui, nós vamos colocar um chip em você e você vai ser atendido nos hospitais públicos e privados, dizendo eles, e privado. Então, tudo isso aqui no Brasil vai ser a mesma coisa dos Estados Unidos, você só vai ser atendido se você tiver um chip também na mão dos hospitais. Porque o que está acontecendo aqui é o mesmo caos que está acontecendo nos Estados Unidos. Fique atento, porque nós já estamos dentro do governo da besta, estamos dentro do governo de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Essa é a realidade nua e crua. Nua e crua. Não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. Isto é verdade, pura verdade verdadeira, que você nunca viu no tempo da agora. Evangelista, é forte, mas essa é a verdade. Todos esses líderes que estão aí, Soares... E fala da segurança privada também. E você veja que aqui, essa igreja aqui já tem segurança privada. Ela já tem segurança privada nela. Armada. A outra da igreja também da frente tem segurança privada. Armada. Segurança privada armada. Aqui, por enquanto, não, mas na outra já tem armada. Já. Então, para você ver, prezado amigo, que eu nunca vi isso, igreja, segurança privada dentro da igreja, isso já é mostrando que é o anticristo. Veja só, a acusação sobre Macedo e Lula como as bestas, não é eu que estou acusando eles, mas sim a revelação que eles mesmos estão se mostrando. Eles mesmos estão se revelando que eles são as duas pessoas de Apocalipse. Não é eu que estou acusando, dizendo, afirmando. Eu estou só afirmando o que eles vêm falando, vêm se mostrando. Então, de acordo com que eles vêm se mostrando e se revelando, eu também vou me mostrando e me revelando. Essa é a realidade. Então, essas duas que estão aí, estão se mostrando, estão se revelando que elas são as duas bestas de Apocalipse. E que o Senhor Jesus esteja convosco. O evangelho puro está quase extinto. A verdade dói na alma de quem é cristão. Tem gente vendendo óleo e até terra santa, que vieram de Israel e está em promoção. Tem veneno na panela matando as almas. Tem farinha, mas não tem quem queira misturar. A comunicação é cara, mas não falta o ouro. Porém está aplicado para multiplicar. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão? Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos.
Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão? Heresias tem na tela matando as almas. O espaço foi perdido pelo gigantão, que está dormindo sem ter quem o acorde, pra tentar mudar o rumo da situação. O veneno continua sendo destilado, e na casa do gigante tem uma poção. Até a música do gigante vem do outro lado, e está sujeito a morrer cedo de inanição. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão? Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão? Vai lá. Para os senhores e a senhora, isso aqui nós estamos na frente do templo, agora nós estamos na frente do templo. Aqui ela fica a lateral. Isso aqui é o símbolo da mesquita do templo. Tá vendo? É. Igualzinho lá em Jerusalém. Jerusalém. Igualzinho. Então, tudo isso aqui que você está vendo, isso aqui é uma cidade. É uma cidade. Isso aqui que o senhor está vendo é uma cidade. Isso é templo de Satanás. Cristo me deu uma visão, evangelista, sobre esse templo. E antes de começar isso, E está acelerando a obra. ele me deu uma visão, tá acelerando. Ele me deu uma visão profunda, que Macedo colocava a mão na cabeça de Satanás e abençoava ele. A altura, equivalente a 56 metros de altura, equivalente, praticamente faz sombra o Cristo Redentor. Pouca coisa vai subir aqui ainda. Isso é uma cidade. Tem cidade que não tem 10 mil pessoas. Esse templo de pé é templo para mais de 50 mil pessoas de pé. Essas colunas, igualzinho o templo de Salomão no passado, os dois que foram destruídos. Esse aqui é o terceiro templo. Templo da besta. E qual evangelista? Pelo que eu tenho nos estudos, vai ter a foto das pessoas. Vai ter a foto do Macedo. Outdoor, com as duas fotos. A foto do Macedo e a foto do Lula na frente do templo. É. Dos dois. Vai dar os dois no templo, a foto dos dois. É. Lembra das visões que você teve de segurança com o radinho? Então tá tudo certo isso aqui. Isso aqui é a frente. Aqui na maquete você já dá pra ver que é a frente. Olha essa maquete do templo. Essa aqui, pela maquete você vê que é a frente. Isso aqui também já é uma das entradas, tá vendo? Da maquete também. É aqui. Aqui nós estamos no centro de São Paulo, Brás. Esse templo, como eu volto a explicar, isso é uma cidade. Uma cidade. Tudo isso aqui que você está vendo, uma fortaleza, uma cidade. Você calculou o valor do templo, 200 bilhões. Milhões. 200 milhões de reais, passa de 200 bilhões. O gasto
do templo. Dinheiro de quem? Dinheiro do povo sofrido. Então veja que Cristo não está nesse negócio. Agora eu vou te mostrar aqui agora. Aqui nós vemos a frente, nós vemos lá do lado do fundo. Nós já vimos a frente, né? Do fundo. Agora eu vou te mostrar aqui. Ó, te mostrando as laterais. Vou mostrar mais uma lá atrás dele. Chamado na língua popular, o fundo do templo. Aqui. Um prédio. Para que os senhores e a senhora venham tirar as suas conclusões. Venham tirar as suas conclusões. São as duas bestas, carismático, tá? Que consegue aglomerar milhões e milhões de pessoas, levando para o inferno, porque essa gente não prega a justiça de Cristo. Não prega. Eles pregam só engano e dinheiro, engano. São dois homens evangelistas, poderosos, políticos e religiosos. Tanto de Macedo, que vão obrigar o povo a aceitar o microchip. E eles vão colocar esse tempo para você entrar nesse tempo. Vai ter que ter um microchip. Você vai ter que aceitar a marca da besta, um microchip, para você entrar nele. Não só ele, como todos os pastores, as religiões unidas de uma só, chamada de uma nova ordem mundial, eles vão implantar um microchip e você, para entrar nesse templo aqui, você vai ter que ter a marca da besta. Senão você não vai conseguir entrar, porque não vão deixar você entrar. E também, evangelista, na porta desse templo aqui, vai haver o exército. Mostra aqui o tamanho que é a frente desse templo. Vai ter o exército. Que isso já vai ser na nova ordem mundial. A polícia é única. Já vai ser a corte marcial, a polícia única. E também você veja que nos Estados Unidos lá já está tendo um horror. O presidente obrigando as pessoas a aceitar a marca da besta. As pessoas que hoje procuram o hospital nos Estados Unidos, se ele não tiver o chip, ele não vai conseguir ser atendido. Não esquecendo que o Obama é pastor da igreja batista, é de diabo, demônio. Como o cara conhece a Bíblia e vai fazer uma lei satânica dessa? Colocar o chip. Um chip. Veja que no nosso documentário nós fala que os Estados Unidos é a grande mulher que reina sobre as nações. Agora, o que eu quero dizer é que ela vai cair por terra. Que a ponta pequena vai jogar por terra, que é a besta política, junto com a besta religiosa, que é o anticristo, vai jogar os Estados Unidos por terra e vai ficar só essas duas bestas. Tem uma coisa que o senhor Pedrosa também está dizendo, o povo ir para as ruas e falar não a marca, o microchip, não a nova ordem mundial. O Fala Brasil, aí, evangelista, para o povo ir mesmo. O povo tem que se unir, se aglomerar junto com alguns pastores que é da justiça, da verdade, e ir para a rua não dizendo não à nova ordem mundial, dizendo não ao microchip na pele, não o número 666, a letra SS. O povo tem que ir para a rua. E não depois, as religiões. Não as religiões. As religiões vão te mandar para o fogo, como tu está vendo aí. Como nós estamos te mostrando isso aí. Como nós gravamos há muito tempo que tem religião que você só entra lá se tiver o chip já nos Estados Unidos. Já. 25/11. Hoje nós estamos aqui de frente ao Templo de Salomão, dando início àquele documentário que foi feito em Itu. Continuando, aliás. E também nós temos aqui na nossa mão o documentário do gigante Bispo de Macedo. Aqui a revista foi publicada dia 28 do 11 de 2012. Hoje é dia 25 de dezembro de 2012. Então nós vamos continuar com esse documentário dele aqui. Nós também temos na nossa mão aqui também sobre a carta dos Illuminati. Uma desse templo aí é uma dessas cartas deles, certo? E enfim, então nós queríamos dar uma mostrada aqui sobre as cartas, que já tá tudo aí em ativa, né, evangelista? E então tá tudo aqui, as cartas dos Illuminati. Enfim, muito bem. Porque, para quem não sabe, prezado amigo, esse templo aqui, chamado Templo de Salomão, é o maior sonho dos Illuminati. O maior sonho da maçonaria é fazer esse templo. Que eu deixo bem claro, e vou ter as evidências nas minhas mãos. Não é templo do judeu, isso aí se chama templo do gentio, desencadeado em várias passagens da Bíblia. Em outras palavras, templo do anticristo. Porque quem fizeste esse templo da agora, no nosso tempo, este era o falso profeta. Então você está diante de um homem perigoso. Este homem é perigoso.
Este homem vai trazer junto ao evangelista e os senhores de casa, como já foi dito, nessa mesma continuação do documentário de Itu, este homem vai trazer um rastro de sangue, de tragédia sobre as nações, de acordo com o que a Bíblia tem relatado. Bom, vamos lá. Agora nós vamos, senhores e senhoras, dá uma segurada aqui para nós aqui. Dá uma segurada aqui. Como já foi dito, essa aqui também, vira aqui, é uma das Babilônias, a mãe dessa aqui. Essa é a mãe dessa aqui. Essa é a barra, como disse o próprio Macedo, a barra da Igreja Católica. Em outras palavras, filha da Igreja Católica. Vai se juntar duas, vai juntar a filha e vai derrubar a mãe e comer a carne da própria mãe. Que assim está em Apocalipse. Olha lá a Assembleia também. Essa também aqui é uma da Assembleia de Deus também grande. Igreja também, barra da Igreja Católica. Vão se unir, chamada de uma igreja única, de uma nova ordem, uma conferência de uma nova ordem mundial. Evangelista, agora nós vamos ler aqui, senhores e senhora, o fundamento do templo. Nós vamos ler aqui o fundamento, a medida. Vamos lá. Templo de Salomão será a maior, vamos deixar lá, será a maior, Joelhano, será a maior catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, do mundo. Está sendo construída no distrito do Brás, São Paulo. É onde nós estamos. Aonde nós estamos hoje. A edificação é inspirada em características de construção do Templo de Salomão, conhecido também como o primeiro templo citado pela Bíblia. Se localiza em Jerusalém, Israel, e fora destruído por Nabucodonosor, segundo da Babilônia, em 586 a.C. Sua capacidade será para mais de 10 mil pessoas sentadas, bem como uma área de 70 mil e equivalente a 16 campos de futebol. O custo estimado da obra é de 200 milhões de reais. O altar é a fachada do templo, será feita com pedras nativas de Israel. A construção consumirá 28 mil metros de concreto e 2.000 toneladas de aço, o bastante para construir 2 vezes o Palácio do Planalto, que é a sede do gabinete presidencial localizado na cidade de Brasília. Panorama vista por cima do templo e as ruas localizadas ao lado. O Templo de Salomão contará com 126 metros de comprimento, 104 metros de altura e 56 metros de altura, com os 2 subsolos que correspondem a de um prédio de 18 andares, quase 2 vezes a altura da estátua do Cristo Redentor. E o templo terá 36 salas de escola bíblica com capacidade para receber mais de 1.300 crianças, estúdio de televisão e rádio, auditoria para 500 pessoas e estabelecimento para mais de 1.000 carros, além de 59 apartamentos do tipo kitnet, 12 apartamentos com uma suíte e 13 de 2 suítes. Este empreendimento é arrojado. E vocês fiquem sabendo que nós já estamos nos preparando para a construção do templo, cujo formato é o mesmo que foi construído por Salomão, o templo de Salomão. O templo que gastou toneladas de ouro, ouro puro. O templo que consumiu toneladas de ouro puro. Toneladas. Hoje se fala em gramas de ouro. Mas naquele tempo, no templo de Salomão, a sua riqueza era tão grande
que ele usou toneladas de ouro para construir o templo. Os objetos do templo eram todos de ouro puro, puríssimo, ouro batido. Nós não vamos construir um templo de ouro de forma nenhuma, mas nós vamos gastar toneladas de dinheiro, isso não tenha dúvida. A partir nós já assinamos o contrato e nós já encomendamos as pedras que vêm lá de Jerusalém. As pedras iguais às que foram construídas, ou do mesmo material que foi construído o templo lá em Israel. As pedras que foram testemunhas do poder de Deus há 2000 anos atrás. E essas pedras nós vamos trazê-las, nós construímos, forramos a Catedral Mundial da Fé lá no Rio de Janeiro com as pedras de Jerusalém. E nós vamos construir uma catedral aqui para 10 mil pessoas e vamos revesti-la com as pedras, com as mesmas pedras. Nós já firmamos o contrato e me parece que, se eu não me engano, são 18 milhões, não é isso, Clodomir? 8 milhões de dólares, o custo só das pedras. E nós tivemos que já encomendá-las, porque senão não ia dar tempo para trazê-las, para prepará-las. Então já foram encomendadas 8 milhões de dólares. Ô bispo, aí pergunta o fariseu e hipócrita, ô bispo, por que construir, por que forrar a catedral, a igreja, o templo, com pedras de Jerusalém, se aqui tem tantas pedras bonitas? Nós vamos fazer, e para a glória do nosso Deus, e porque vocês também merecem. Vocês merecem. Nós construímos assim no Rio de Janeiro, por que não vamos construir aqui em São Paulo? É ou não é? E nós vemos pessoas chegando lá no Rio de Janeiro, elas colocam as mãos ali naquelas pedras, e é como se elas estivessem colocando as mãos em Deus. Porque é como Jesus disse, as próprias pedras falarão, sim ou não? E elas falam, sim ou não? Então, você vai ter um lugar enorme para colocar a sua mão, fazer a sua oração. Vai arrebentar. Vai ser linda. Vai ser linda, mas linda, 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 linda. Vai ser a mais bonita de todas. Eu posso lhe garantir que vai ser a mais bonita, porque o modelo vai ser exatamente o modelo externo que foi feito a de Jerusalém, que Salomão construiu e que Herodes mais tarde veio reconstruí-lo. Então esse templo nós vamos construir. Os judeus estão esperando uma chance, uma oportunidade para construir esse templo lá em Jerusalém, onde está a mesquita muçulmana. Mas por causa da mesquita estar naquele local, eles não podem construir. Os judeus estão esperando uma oportunidade. Eles já têm tudo preparado, todo o projeto preparado para construir um templo semelhante ao que foi construído no passado. E por que eles querem construir o templo? Sabe para quê? Para poder voltar aos sacrifícios, fazer sacrifício a Deus. Todos os judeus de todo o mundo esperam uma oportunidade para construir o seu templo, mas só pode construir o templo exatamente onde está a mesquita. Mas como vai construir se tem a mesquita? Então eles estão aguardando que haja um terremoto para destruir aquilo, e aí eles vêm, tomam posse e fazem construir o templo deles. Nós vamos construir primeiro do que eles.
Amém? Graças a Deus. Do 12. Tá indo, vai. Da Síria e das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com carros e cavaleiros em grande abundância, e na sua confiança em Deus, ele os entregou às tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito, para com aquele que procede loucamente, desde agora haverá. E também, evangelista, isso está desencadeado lá também em Apocalipse 11, a partir do versículo 1 em diante. Não vai ler isso aí, né? O Apocalipse fala também, o Apocalipse 11, sobre o templo de Salomão. O terceiro templo, que os dois que fizeram foi rejeitado por Cristo e caiu por terra. Um Deus Pai rejeitou, o outro Cristo rejeitou. Agora esse também, o sonho do judeu é ter um templo. Mas só que Cristo não permitiu, não vai permitir. Cristo vem a instauração do templo de Salomão. A instauração do templo de Salomão. Apesar que tudo já está pronto, evangelista. Lá em Jerusalém, tudo está pronto para esse novo templo. Isso o Macedo está dizendo também no vídeo dele. Exatamente. Só que não vai fazer. Porque Macedo falou assim, ó, e antes que eles fazerem o templo, nós vamos fazer primeiro. Então não vai ter templo de Salomão, pelo que eu ouvi da boca do próprio Macedo. Evangelista, eu quero dizer o seguinte. Eu estou acusando Macedo como anticristo e o ex-presidente Lula, a besta política. Estes dois homens, prezado amigo, são dois homens políticos e religiosos. São homens que estão dentro da Bíblia, como as bestas do fim dos tempos, e tem mais. E estes dois homens são os dois homens cruciais. São os dois homens que vão dominar. O Bispo Macedo dizia lá em 97 ou 98, eu era da igreja dele, dizia o seguinte, que o mundo só seria feliz quando todas as religiões estivessem unidas e falassem uma só língua. Pelo outro lado, vem o ex-presidente Lula dizendo o seguinte, que o sonho dele era sentar na ONU como líder mundial. Então esses dois homens têm um desejo dentro deles, e para que você não saiba, o ex-presidente Lula hoje ele é embaixador diplomata do continente africano. Ele foi desencadeado pela presidenta. E outra coisa, e ele também, e o outro, Bispo de Macedo, também já é líder nas religiões, para que você não saiba. Esta aqui, evangelista, vamos voltar de novo. Os catedrais também assinou, dando ao Bispo Macedo plenos poderes na religião, como toda. Vamos lá. Essa aqui também, ó. Assembleia de Deus também é a mesma coisa. Também assinaram um documento dando a ele plenos poderes na religião como líder mundial. Tanto a presbiteriana como a adventista. Todas, como uma corte, como de uma convenção mundial, de uma nova ordem mundial. Vamos lá, vamos agora entrar, prezado amigo, nos estudos bíblicos de Ezequiel. O evangelista vai continuar aqui. A este trecho fala claramente de sacrifício de animais pelo pecado. Ezequiel 40, 38 e 43. A explicação literal deste trecho: há um reino futuro enfrenta o problema sério de defender sacrifício de animais pelo pecado de milhares de anos. Olha só, prezado amigo, um reino futuro, que é o que nós está dentro agora. Porque a verdade é que não, varão, tem que virar para... Porque a verdade é que o anticristo vai ser um rei. Ele vai ser um rei terrível. Vamos voltar lá de novo. Continuar estudo. Sacrifícios de milhares de pecados de anos depois da morte de Jesus. Ou de abandonar o literismo. Em alguns pontos considere que o dilema dos pré-milenaristas de aceitar a noção dos sacrifícios serem literais negam a eficácia e a suficiência de um único sacrifício feito por Jesus Cristo. Hebreus 9, 11 ao 15 e 24 ao 28. Se afirma que os sacrifícios em Ezequiel são simbólicos. Vamos ver aqui. Ele está falando que o templo é simbólico, vai. Lê, vai, acabou aí, fechou.
Ó, vamos virar pro lado do templo. É que esse cara aí, não sei... Porque tinha que acontecer agora, chamado de templo do gentio. Que isso não é templo do judeu. Então, prezado amigo, para você que tem dúvida que nós estamos no fim, isto está aí. Esse templo vai desencadear uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque o judeu não vai aceitar isso. Porque eu já ouvi na rede o judeu falando que isso é uma blasfêmia contra eles. E com certeza, e você vai ver o que é que vai acontecer. Você que está vendo esse documentário, você não vai ter nenhuma dúvida. No vídeo o Macedo fala que vai conseguir fazer antes deles. Exatamente, o próprio gigante, ele diz isso, que esse templo... o gigante, ele disse que esse templo, ele ia fazer primeiro que ele, como você está vendo aí. O templo está daqui mais um ano. Vamos filmar de pé. Aqui nós estamos vendo a lateral do templo. Agora vamos pegar um pouco mais de agora nós vamos ver a frente do templo. Vamos andando. Agora vamos tirar... Espera que eu guardo esse papel aqui. Empregará tecnologia de ponta para que quando as pessoas entrarem no local, viajem pelo templo e sinta-se como se estivesse no primeiro templo construído por Salomão, diz Rogério Silva de Araújo, arquiteto responsável pela obra. Vamos lá, só mais uma parte só. Aguenta um pouquinho aí. Senhores e senhora, esse arquiteto que projetou esse templo, ele disse que esse templo não vai haver outro templo como esse. Você vai ouvir isso o senhor e a senhora vai ouvir isso da boca do próprio Edir Macedo nesse mesmo documentário. Ele disse que o sonho do judeu é fazer um templo desse. O templo de Salomão, que o 2 que foi feito foi quebrado, que foi rejeitado por Cristo. Cristo não aceitou, Deus também não aceitou. O Deus Pai não aceitou e o Filho também não aceitou. Foram destruídos por eles. Um foi por Roma, um foi por os romanos no ano 70, né, evangelista? No ano 70 e depois por diante. Então veja bem. Veja que Cristo também disse nesse mesmo tempo que os fariseus. Ele disse, olha, tá vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não venha a ser derrubado. Ele está se retratando do templo de Salomão daquela época. E realmente, isso depois de Cristo, veio os romanos em 70 e jogou por terra. A Bíblia diz que o ouro saiu escorrendo pelas fendas das ruas. Então, senhores e senhora... 586 a.C. Exatamente, 586 a.C. Então, senhores e senhora, prestem bem atenção nesse documentário. Como disse o projetor desse templo aí, o arquiteto, que não vai haver templo como este, dizendo ele. Então, disse o bispo de Macedo, o templo ia ser feito entre Israel e os árabes, numa mesquita de Ramá. Só que se fosse feito esse templo, você vai ver o próprio Macedo falando sobre isso aí, e podia desencadear uma guerra. Então ele escolheu esse lugar para fazer esse templo aqui, que é uma blasfêmia contra o judeu. Porque, pelo que dá para se ver dentro da Bíblia, não vai ser feito esse terceiro templo. Não vai ser feito em Jerusalém, porque o anticristo, a besta, o templo está pronto. Daqui mais um ano esse templo está pronto. Pode ver que ele não vai subir pouca coisinha aqui, evangelista, ele vai subir alguma coisinha aqui, e já está em fase de acabamento. A previsão é para 2014, isso está prontinho. Então, senhores e senhoras, prestem atenção. Nesse templo vai ter também, pelo que eu vi, vai haver sacrifício, vai haver um monte de coisa satânica, que não vem da parte de Cristo. Então, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, e daí por diante. Senhores, isso é uma blasfêmia contra Israel, contra o judeu. Esse templo vai desencadear uma guerra contra o Estado palestino como um todo. Porque isso aí, o propósito de Macedo, como ele disse, para desencadear judeus, cristãos, muçulmanos do mundo inteiro. Mas os judeus não vão participar disso. Esse templo não é do judeu, como já foi dito. É chamado Templo do Gentio. Vamos mudar nisso aqui, alguma coisa sobre o templo ainda. Então, aqui já fechou já esse. Agora vamos ler. Agora vai vir a passagem bíblica lá. Agora, senhores e senhora, nós vamos provar para os senhores, dentro da Bíblia, que esse templo não tem nada a ver com o templo do judeu. Vamos lá. Segundas Crônicas. Tirou o asa, a prata e o ouro
dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e mandou-os a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: uma aliança há entre mim e ti, e entre meu pai e teu pai, e eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula a tua aliança com Bassã, rei de Israel, para que se retire de mim. E ouviu Ben-Hadad ao rei Asa, e mandou os capitões dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriram a Inju, e a Dan, e a Abel-Maim, e as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que ouviu a Bassã, deixou de construir a Ramã, e não prosseguiu a sua obra. Agora vem a parte. Então o rei Asa tomou a toda Judá, e levando as pedras de Ramã e suas madeiras com que construíra Bassã, edificou com elas a Gebá e a Mispa. Prezado amigo, preste atenção que aí está falando desse templo, pelo que dá para entender. Olha o que aconteceu aqui. O que quer dizer aqui? Está se falando do templo que foi de quê? Trazido de Israel, madeira e pedra, justamente o que está acontecendo com esse templo aqui. Eles estão trazendo de lá de Israel, para ser construído fora de Jerusalém. Vamos lá. E naquele tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O rei da Síria hoje, está representando Satanás. Hoje representa o próprio diabo, que qual o Bispo Macedo está presenteando Satanás com esse templo. Escapou o exército do rei